Bom, geralmente quando a gente pensa nos saltos gigantescos da humanidade, a nossa imaginação vai direto para coisas muito táteis, né? Sim, coisas físicas. Exato. A descoberta do fogo, a invenção da roda, a máquina a vapor, ou até aquele momento em que o primeiro foguete rasgou a atmosfera. É verdade. É sempre algo físico, palpável. Algo onde a gente pode apontar o dedo e dizer, olha, ali o mundo mudou. Mas existe um salto que não deixou crateras, sabe? Não fez barulho, não soltou fumaça. Nossa, E como? ele aconteceu de forma totalmente silenciosa, dentro da mente humana, e, no entanto, redefiniu cada aspecto de como a gente compreende a realidade. E o mais interessante é que é o tipo de revolução que passa despercebida, porque a gente está vivendo dentro dos resultados dela agora mesmo. Pois é. É a passagem daquele mundo onde, tipo, um raio no céu era prova irrefutável de que um Deus estava tendo um acesso de fúria, para um mundo que começou a exigir lógica, Né? debate e evidências naturais. Foi literalmente a invenção da consciência racional. E o que torna essa nossa análise profunda de hoje tão fascinante é o material que a gente vai explorar. Ah, sim. O livro Filosofando. Isso, a gente está se baseando num trecho da obra Filosofando, Introdução à Filosofia da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires Martins. E nesse texto elas mostram que existe um mito enorme em torno desse momento, algo que por muito tempo foi chamado de o milagre grego. Ah, o famoso milagre greco. A ideia de que a filosofia e a razão caíram do céu, tipo de paraquedas, direto no colo de alguns caras de túnica em Atenas. Exatamente, o que foi uma mutação mental. Um processo super lento e incrivelmente complexo. E bem prático, né? Sim. O mais surpreendente é que essa mutação não foi impulsionada por grandes epifanias espirituais, mas por inovações práticas, mundanas e até comerciais. Dinheiro e alfabeto. Exato. Foram coisas como a invenção da moeda de metal e a adaptação do alfabeto fonético que literalmente reconfiguraram as sinapses e a forma de pensar daquela sociedade. Então, para a gente entender como a mente humana precisou ser meio que hackeada por essas inovações práticas, a gente tem que fazer o exercício de tentar imaginar como era operar o cérebro antes dessa revolução. Um mundo completamente diferente. Sim, vamos voltar um pouco no tempo para a Grécia Homérica, ali por volta dos séculos 12 a 8 a.C. Naquele cenário, o mito não era entretenimento. Não mesmo. Não era uma historinha folclórica para fazer criança dormir. Era a espinha dorsal de toda a realidade. Era a física, a biologia e a moral da época. Tudo empacotado numa narrativa só. E a mecânica de como essa narrativa circulava é essencial para a gente entender o contexto. Não existiam bibliotecas ou arquivos, sabe? Todo o conhecimento do mundo estava guardado na memória de cantores ambulantes, os aidos e os rapsodos. Os verdadeiros pendrives da época. Boa analogia. Eles viajavam de cidade em cidade recitando épicos gigantescos de cor. Só que eles não eram vistos como artistas ou criadores individuais. Como assim? A sociedade enxergava esses cantores como canais literais das musas. Quando um aedo cantava, não era ele quem estava falando, era a memória divina se manifestando através dele. Ah, isso significa que a ideia de autor simplesmente não existia. A consciência era um bloco coletivo. Totalmente coletivo. Tem até aquela questão sobre a figura de Homero, né? Que todo mundo associa à autoria da Ilíada e da Odisseia. É um grande debate. Pois é, o texto base até menciona a controvérsia sobre a existência dele. É um debate até hoje se ele realmente existiu como um indivíduo único ou se Homero era apenas um selo, uma marca que compilava séculos de tradição oral de vários cantores diferentes. O que importa é que ninguém estava preocupado em ter uma voz original ali. Claro. O objetivo dessas histórias era puramente didático. Eram manuais de instrução sobre como viver, baseados nos heróis da civilização micênica, lá entre 2500 e 1200 a.C. E a principal lição desses manuais era a completa ausência de autonomia humana. Na mentalidade homérica, o livre-arbítrio não era apenas limitado, ele era conceitualmente inexistente. Caramba! Inexistente. Sim. O ser humano era visto como uma presa do destino, a moira. Era uma força tão absoluta e imutável que até os próprios deuses do Olimpo tinham que se curvar a ela. É um roteiro muito rígido. Muito. A intervenção divina no cotidiano era constante, quase exaustiva.
Se um guerreiro desferia um golpe perfeito no campo de batalha, o mérito não era do treinamento dele. Era de quem, então? Era porque uma deusa como Atenas ajudou e guiou a mão de Ulisses, por exemplo. O homem não tinha o controle. Militar completamente desastrosa. Ofende aliados. Causa um caos tremendo. Uma confusão enorme. E aí, mais tarde, ao tentar se justificar, a lógica dele não é fazer uma autocrítica. Ele essencialmente diz que a culpa não é dele. Ele culpa os deuses. Exato. Ele diz que a culpa é de Zeus, da Moira e das deusas da vingança, as Erinhas, que obscureceram a mente dele. É a terceirização absoluta da responsabilidade moral. É o que as autoras descrevem como o ápice da falta de um eu interior. O herói tem o seu valor medido exclusivamente pela atenção que recebe dos deuses. Tem até a citação do preceptor de Aquiles no livro. O que ele diz? Ele chega para o Aquiles e fala com todas as letras: "Para isso me enviou, a fim de eu te ensinar tudo isto, a proferir palavras e a praticar nobres feitos." Nossa. Ou seja, o ser humano era um receptáculo. Ele estava ali só para reproduzir algo pré-determinado. Sabe o que isso me lembra? É quase como se a vida na Grécia Homérica fosse um gigantesco jogo de videogame. Um teatro de marionetes. Como assim? Os humanos estão na tela, mas eles não têm o controle. Os deuses estão segurando os joysticks, apertando os botões. A humanidade está ali só cumprindo o roteiro, levando os golpes e sofrendo as consequências. Uma imagem perfeita. Então a grande pergunta é, se o destino já estava fixado e o herói dependia totalmente dos deuses para ter valor, como é que o ser humano conseguiu quebrar esse roteiro invisível? O que é fascinante aqui é que a quebra não começa com uma revolta declarada contra o roteiro. Começa com uma tentativa de catalogar quem está apertando os botões. Entendi. Essa transição tem um marco importante com a chegada de Hesíodo, ali nos séculos 8 e 7 a.C. Com a teogonia, certo? Exatamente. Com a obra Teogonia, a gente já vê a figura de um autor individual que se destaca da multidão. Ele tenta organizar a genealogia dos deuses de forma mais sistemática. Ele tenta organizar a ordem na casa. Isso. Ele organiza desde o caos, passando por Gaia, depois Urano, Eros. Ainda é mito, mas já é um pensamento tentando se estruturar. Mas, peraí, essa tentativa de organização do Hesíodo precisava de novas ferramentas para evoluir um poema divino para um pensamento crítico de verdade. E é aqui que entram as inovações tecnológicas e econômicas. Sem dúvida. A vontade de organizar não basta se o cérebro não tiver o hardware adequado. E a primeira grande ferramenta que surge é a escrita. A palavra escrita. Sim. Originalmente, a palavra mitos significava simplesmente palavra, ou que se diz. Era puramente oral. Mas a escrita grega, que foi influenciada pelos fenícios lá no século 8 a.C., mudou o jogo. E a gente tem que lembrar que não era qualquer escrita, porque hieróglifos já existiam há milênios. Ah, bem lembrado. Só que os hieróglifos eram mágicos, esotéricos, eram reservados a uma elite de sacerdotes. A escrita alfabética na Grécia perdeu esse caráter sagrado. Ela se tornou pública. Sim, e ao se tornar pública, ela fica sujeita a críticas na praça. Quando você escreve algo, a ideia exige mais rigor e clareza. Porque a palavra escrita não some no ar. Ela fica ali, estática, vulnerável, implorando para ser analisada e dissecada. E junto com a escrita, a gente tem a moeda. A superpopulação da época gerou grandes migrações e estimulou muito o comércio. E isso fez com que os comerciantes começassem a substituir a velha aristocracia rural. O poder começou a mudar de mãos. Exato. E a invenção da moeda no século 7 a.C. revolucionou a mente grega, porque ela substituiu o escambo direto, que era trocar mercadoria por mercadoria, por um artifício racional. Uma convenção humana. Isso, uma noção abstrata de valor. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Peraí, então o simples ato de parar de trocar vacas por trigo e começar a usar moedas de metal literalmente treinou o cérebro humano para o pensamento abstrato e filosófico? É surpreendente, né? Mas é exatamente isso. A análise das autoras, baseada muito no historiador Jean-Pierre Vernant, mostra que a moeda e a escrita criaram um distanciamento do vivido. Um distanciamento. Fim. Pensa bem. No escambo, você troca coisas concretas.
A moeda exige que você abstraia o valor de uma vaca inteira e comprima isso num pedacinho de metal que não tem uso prático nenhum. É pura abstração matemática. O conhecimento e o valor deixaram de ser segredos, sagrados ou trocas físicas imediatas e se tornaram coisas que podiam ser debatidas e quantificadas de forma lógica. E se o conhecimento agora é público e o poder econômico mudou de perfil, a estrutura de poder político também tem que desmoronar e ser reconstruída. A abstração mental inevitavelmente gera a abstração social. E aí que entram os primeiros legisladores. Figuras históricas como Drácon, Solon e Clístenes. Os caras que escreveram as leis. Exato. A justiça deixou de ser a vontade arbitrária dos deuses ou dos reis para se tornar uma lei escrita, comum e codificada. O que leva ao nascimento da polis, a cidade-estado. E surgimento da praça pública, a ágora. É o momento em que ocorre a separação entre o público e o privado. A praça pública vira o centro de tudo. E o centro deixa de ser ocupado por um monarca e passa a ser ocupado pela palavra, pelo debate. Isso traz à tona o conceito de isonomia. Igualdade perante a lei. Isso mesmo, igualdade perante a lei e participação no poder, substituindo aquela velha hierarquia de sangue. É por isso que as autoras citam que a filosofia é filha da cidade. A filosofia nasce da polis. Mas a gente precisa falar sobre o contraponto obscuro dessa história. É fundamental trazer isso. Porque quando a gente olha para os números da democracia ateniense no século V a.C., sob o governo de Péricles, a realidade é outra. Os números são reveladores. Atenas tinha cerca de 40 mil cidadãos, mas essa democracia excluía as mulheres, excluía as crianças, excluía uns 50 mil metecos, que eram os estrangeiros, e principalmente excluía mais de 100 mil escravos. A base da pirâmide inteira. Só uns 10% da população realmente participava. O ócio dos cidadãos para poder ficar filosofando dependia totalmente do trabalho escravo. Então, o que tudo isso significa? Nós romantizamos a democracia grega e o berço da razão, mas, na verdade, esse clube da filosofia era um grupo VIP minúsculo sustentado por uma engrenagem de desigualdade extrema. A razão nasceu elitista. Olha, se conectarmos isso com o cenário maior, a gente vê que é um paradoxo histórico tremendo. Nossa missão aqui, de forma imparcial, é olhar para o que o material de origem nos diz. E o que ele nos diz? Ele mostra que, sim, materialmente, o ócio necessário para o pensamento filosófico dependia da escravidão. Isso é um fato demográfico da época. Por outro lado, apesar dessas severas exclusões, a quebra do poder sagrado aristocrático foi um marco sem precedentes. Foi uma rachadura no sistema. O ideal político da palavra no centro foi o que permitiu o surgimento da argumentação. O método racional foi criado ali, mesmo que o acesso a ele fosse extremamente restrito no início. E com a praça pública estabelecida e o tempo livre garantido por esse sistema social bem específico, para onde esses primeiros cidadãos direcionaram essa nova capacidade de pensamento abstrato? Eles olharam para o universo. Exato. Mas um detalhe muito curioso apontado no texto é que o eixo intelectual dessa mudança não começou em Atenas. Houve um deslocamento. A mudança começou nas bordas, né? Isso. Nas colônias da Jônia e da Magna Grécia, no século VI a.C. Foi lá que aconteceu a mudança da cosmogonia para a cosmologia. Essa distinção é vital. A cosmogonia era o nascimento narrativo dos deuses, como eles procriaram e criaram o mundo. Já a cosmologia é a explicação racional do universo. A busca pela arte. Exatamente, a busca pela arte, que é o princípio, o elemento constituinte de todas as coisas. Eles começaram a procurar a matéria-prima do universo através da razão. E aí surgem os famosos pré-socráticos com seus elementos. Tales de Mileto dizia que o princípio era a água. Anaxímenes defendia que era o ar. Tem o Demócrito, que chegou à incrível ideia do átomo só no pensamento. E o Empédocles, que juntou os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Só que tem uma visão muito interessante do estudioso F.M. Cornford sobre isso. Ele argumenta que essa física jônica não rompeu totalmente com um mito. Não rompeu? Como assim? Segundo ele,
A estrutura de pares opostos, tipo o quente e o frio, o seco e o úmido, e a própria ideia de separação de elementos já existiam nas narrativas míticas. Ah, tipo a separação mítica do céu e da terra. Perfeito, exatamente isso. A arquitetura mental era parecida. Então eles basicamente pegaram o esqueleto das velhas histórias de deuses brigando, tiraram os nomes divinos, colocaram frio e quente no lugar e chamaram isso de ciência. Isso levanta uma questão importante. É uma forma engraçada de colocar, mas faz sentido até certo ponto. Só que a diferença fundamental, e é aqui que o jogo realmente vira, é a atitude diante do pensamento. A atitude mudou radicalmente. O mito é uma narrativa dada e inquestionável. É calcada no sobrenatural e blindada pelo sagrado. Você não questionava o Aedo. Jamais. Já a filosofia exige debate. Ela exige coerência interna, conceitos rigorosos e não aceita a interferência de agentes divinos na natureza. A atitude filosófica problematiza e convida à discussão, algo que a religião mítica nunca permitiu. E isso nos ajuda a fazer um balanço final de tudo que a gente explorou. A jornada do mito à razão não foi um estalar de dedos mágico. Foi uma construção muito gradual, apoiada em pilares super práticos. Pilares do dia a dia. Aprender a escrever com um alfabeto acessível, criar leis escritas, usar moedas nas feiras e debater na praça pública. E o mais importante para quem está escutando a gente agora é lembrar que o pensamento crítico e a razão são tecnologias. Tecnologias mentais. Tecnologias que precisam ser praticadas e protegidas diariamente. Não são talentos naturais dados pelos deuses de presente. E isso me leva a um pensamento provocativo final para nossa audiência levar consigo. Manda ver. Se inovações práticas daquela época, como o alfabeto e as moedas de metal, literalmente reestruturaram a consciência humana e nos deram a filosofia, como será que as inovações de hoje, como os algoritmos das redes sociais e as criptomoedas, estão reescrevendo silenciosamente a nossa forma de pensar e o nosso conceito de verdade agora mesmo? Fica aí a reflexão. Uma excelente provocação para encerrarmos. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a nossa discussão e até o nosso próximo mergulho.